que não é um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo para minha comunidade, para a galera que acompanha o Flow e para quem está aqui tentando entender melhor o que está acontecendo, está envolvendo o nome do Flow, está me envolvendo. Eu estou tendo que conversar com a minha filha, explicar para ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Para começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow, ele... É isso aí, pessoal. O maior canal de podcast do Brasil está em confusão, está em conflito. O Monark e o Igor 3K, eles estão em um grande conflito. Eu não tive que mesmo sentar e não fazer esse vídeo. Eu tinha mesmo aquela vontade de fazer esse vídeo. Por quê? Porque este canal é um canal em que eu mais acompanhava, um canal em que faz uns tipos de conteúdos em que eu mais assisto e tenho baixado, até tenho vários áudios desses jovens aqui, mas depois de ter visto isto, eu não aguentei e tive que fazer este vídeo. Bem, eu conheci este canal já faz um tempão mesmo, talvez a partir de 2022, 2023 por ali. Eu não fazia ideia do que o Monark já havia sido exonerado do YouTube. Eu não sabia, mas neste momento, depois de isso novamente acontecer, depois dessa retomada de confusão, eu acabei compreendendo um pouquinho da história e aqui quero conversar convosco acerca desta mesma história. Eu acredito que existem alguns que nos assistem no nosso canal aqui, em que acompanham o canal de Flow. Aliás, a maioria dos que são da minha comunidade são brasileiros. Então, é importante fazer esse vídeo. Então, pessoal, eu conheci este canal através de um pastor meu em que ia fazer conteúdo lá. Neste caso, o pastor Rodrigo Silva, se alguém aí faz ideia. Ele ia lá fazer conteúdo. Então eu gostei e acabei sendo da comunidade do Flow Podcast. Exatamente este canal escolheu em que o Monark está a falar. Ele não ia fazer o Flow. Desde já nós conseguimos entender novamente a retomada da confusão, né, do Monark, depois de ter passado lá um tempo nos Estados Unidos, depois de ter sido exonerado do YouTube, depois daquela toda barulheira que ele fez, falou coisas que não deveria, né? Aqui neste vídeo iremos simplesmente falar e analisar se o Igor tem razão ou não tem, se o Monarca tem razão ou não tem. Isso que iremos analisar neste vídeo. Mas se nós formos a ver bem aqui, vão me obrigar um pouco a olhar um pouco da história do passado, mas irei fazer outro vídeo se vocês já se pedirem. Bem, após o momento em que o Monarca ele começou a falar aquelas palavrinhas lá naquele episódio ali, o Flow passou certas crises, passou crises financeiras e crises de palavrões e muitas outras coisas por conta do que o Monark falou. Então, nestes casos, os patrocínios da Flow, eles estavam lá já a largar a mão e eles já não queriam mais se intrometerem no Flow. E Flow normalmente poderia estar mesmo, até agora estaria morto porque não teria nenhum patrocínio e a maioria das pessoas já estavam por ali enraivados por Monark e por outras coisas que já estavam a acontecer por conta da falta de valores monetários. Então, vamos imaginar ali. Imaginem você se tivesse uma empresa sua, você que está assistindo, tivesse uma empresa e essa mesma empresa crescer mesmo até um certo nível. Você teve o seu sócio, 50%, 50%. Então, você faz a questão de trabalhar junto com o seu sócio naquela empresa. Só que acontece que no meio da caminhada, o seu sócio, ele faz as coisas caírem. Aliás, a sua empresa entra numa crise por causa deste outro sócio. Então, nesta crise que acontece através deste sócio em que provocou, o mesmo sócio que provocou esta mesma crise, o seu sócio neste caso, por exemplo, ele vê que as coisas estão caóticas naquele momento. E ele simplesmente pede as coisas dele para sair a dar, né? E no seu caso, você poderia simplesmente, no caso do Monarca nesse caso, você só diz que está tudo bem, então vamos fazer um acordo, fazem um acordo, fico com essa empresa e te pago tanto. E eu fico com a empresa, faço novamente alavancar a empresa, faço de tudo para a empresa poder crescer.
até lá, no outro lado. Até passado um determinado tempo, a empresa volta ao seu estado normal. Por exemplo, volta por aí aos seus estados de 90%, não 100% como estava antes. E após a empresa ter voltado aos seus 90%, e o seu sócio volta novamente com várias críticas e várias palavrões contra você, uma vez que você sacrificaste bastante para poder alavancar a empresa. Ok, levemos esse exemplo a esse caso de Igor e Monarca. Acontece que o Igor ele fica com a empresa e faz um acordo com o Monarca neste caso. Não vou falar bastante do acordo, mas se quiserem posso falar, se vocês comentarem para eu falar. Eles fazem um acordo, depois de fazer um acordo, acontece que o Monarca ele faz a vida dele, visto que já tinha sido banido no YouTube, ele faz a vida dele, faz as coisas dele do outro lado. Enquanto isso, ele já recebia o valor dito de acordo, né? O valor em que ele poderia ter sido pago com o Igor, neste caso. Enquanto do outro lado, o Igor, ele faz a questão de fazer continuar o seu trabalho, que nem fazer alavancar a empresa. Enquanto isso, o Igor, ele faz de tudo para fazer crescer a empresa. Ele luta novamente e faz de tudo para, pelo menos, fazer voltar a marca no seu ponto em que estava. Pelo menos, lucrar novamente aquilo que perderam. E o Monarca, nesse caso, ele deixou de fazer parte, visto que as coisas estavam complicadas e ele viu, melhor eu me livrar disso cedo possível. Então, se queres a empresa, visto que o Igor disse que posso comprar a empresa contigo, pago os seus 50% e a empresa fica minha, ele entrega o trato e diz que sim, está tudo bem. Manda registrar e faz de tudo, entrega a empresa para o Igor e o Igor começa novamente do princípio. Ele faz recuperar a marca de tudo, desde lá no 2022 até agora. O Flow vem crescendo e já é uma empresa grande. E a este momento o Monarca volta novamente querendo grana, querendo novamente ser pago porque as coisas estão a andar. Bem, você desiste enquanto as coisas estão caóticas e volta no momento em que as coisas já estão boas. Bem, isso ninguém poderia aceitar, nem se for você ser deixado numa miséria numa empresa, com seu sócio ele voltar enquanto as coisas estão bem, você poderia não aceitar, isso não vai dar, não pode acontecer. E neste caso, nós encontramos ali o Igor, ele muito, mas muito triste mesmo, porque ele se sente culpado de ter tomado a posse da empresa e ter continuado. Na minha humilde opinião, eu poderia dizer que, quando o assunto é uma coisa de duas pessoas e o acordo não ter sido terminado de uma só vez, o problema existe. Por quê? Porque em frente das coisas, às vezes, o acordo ele pode vir a não ser aquele, porque a outra pessoa pode não ter sido terminado todo o acordo. Por exemplo, não terminaram, ele precisa da assinatura do Monarca. Neste caso, o Igor precisa da assinatura do Monarca. E o Monarca pode, talvez, se recusar a assinar. E o Monarca talvez pode se recusar a assinar, não se sabe. Então a minha humilde opinião seria do Igor lá atrás. Ele poderia levar os mesmos patrocínios e colocá-los em uma outra marca, um outro canal. Criava um novo canal e fazia as coisas novas, porque poderiam sim ter muito barulho, esse barulho que está a acontecer. E aí me fala, qual seria a sua opinião? Fale um pouco deste nosso assunto e deixa aí a sua opinião. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, acredito, se você assistiu até agora é porque gostou um bocadinho da nossa opinião aqui. Então deixe o seu like e se inscreva no canal, isso é importante. Até o próximo, qualquer coisa deixe nos comentários e aqui faremos. Tchau!